Muito obrigado, muito obrigado. Preocupação. Quem é que já não teve preocupação, né? Todo mundo. Eu já tive em grau até um pouco avançado, até demais. Não incontrolável, mas já tive. Todo mundo passa por um determinado momento de estresse, de ansiedade, de medo. O que não pode deixar é avançar para grau superior, que é a ansiedade e o pânico, que aí se torna incontrolável. Existem basicamente dois métodos de cura, o homeopático e alopático. O homeopático é usar o próprio problema, né? No caso a preocupação, a seu favor. E alopático é suscitar uma ideia contrária à que causa preocupação. Não existe método melhor, existe o método adequado para cada pessoa, cada situação, grau de manifestação do problema. Por exemplo, para pessoas em estágio avançado, que já está em ansiedade e pânico, não adianta querer utilizar método de controle mental, dizer acalma, né? Não vai funcionar. A pessoa em estado de ansiedade extrema, de pânico, não consegue controlar preocupação, medo, incerteza e temor. Primeira coisa, não é a causa física, é uma glândula, um hormônio, um órgão do corpo que não está funcionando direito. Preocupação é projetar um problema mental, só existe na mente. Então não é uma questão de fato do mundo exterior, não existe de fato alguma coisa real, né, palpável, visível que seja uma ameaça real. O que dá origem à preocupação, medo em grau avançado, que é a ansiedade e pânico, é a falta de fé verdadeira que gera insegurança incontrolável. De onde vem isso? Segundo a Sutra Sagrada da teologia remota, segundo a qual o homem é feito do pó da terra. E nos dias atuais, que essa é a que a mais acentua hoje em dia, as pessoas tratam a si como uma máquina. Quando está com algum problema, pensa que basta fazer uma cirurgia e fazer um reparo, ou até mesmo trocar, substituir um órgão. Por isso, a força vital do ser humano, a cura natural, a força da vida, gradativamente vai perdendo a eficácia. A isso se dá o nome de causa inicial ou ilusão inicial. Não existindo a ilusão inicial, não existirá a causa seguinte. Não existindo causa, não tem efeito, não tem o problema manifestado, que é o medo, a preocupação, a incerteza, o temor. Por que surgem as preocupações, o medo, a incerteza na mente? No ambiente profissional, você passa por preocupação, mas você tem que saber controlar. Tem um problema pessoal, doméstico, doença, insegurança, acidente, contas a pagar, críticas, né? Medo de crítica, de se apontar erro, e os extremos que são a ansiedade e o pânico. Tudo, no fundo, tem origem no complexo da inferioridade. A origem de tudo é uma suposição de que sou fraco, que eu sou inferior, que eu não tenho força para superar, enfrentar o mundo exterior, circunstância ou uma pessoa. E não consigo vencer. Posso ser derrotado, humilhado, vou passar vergonha, etc, etc. E é onde vem a preocupação. As preocupações, medos e temores também podem ser devido ao apego. Apego é quero que seja assim, tem que ser assim, precisa ser assim, quero que seja solucionado dessa forma, querem mudar as pessoas, o ambiente, etc.
Isso é uma situação muito comum, não só em relação à preocupação, mas as pessoas me procuram, né? Muitas pessoas procuram, mandam e-mail, perguntam como é que se soluciona. Mas as pessoas não querem solucionar, querem mudar, né? Muitas vezes eu tenho um problema de relacionamento com meus filhos. Claro, a pessoa não diz direto, né? Mas dá para perceber quando você diz que você faz isso, mas vem a mais o meu filho, minha filha pensa assim. Quem tem que mudar é a própria pessoa, não tem como mudar o outro, mudar o ambiente. E o apego é uma das causas da preocupação, porque eu quero que seja assim. E você vê que não vai acontecer isso. Tem que ser assim, mas não vai acontecer dessa forma. Precisa ser assim. Não vai acontecer. Está vendo que as circunstâncias não estão te ajudando. O que a pessoa tem que fazer? Soltar. Seja feita a sua vontade. Tem um método que o pessoal sugere e dá certo. Eu faço isso. Eu penso no pior. O que pode acontecer de pior? Me matar ou eu morrer? Não. Perder muito dinheiro? Pode, mas quanto? É uma quantia que eu posso dar conta? Sim, você alivia. Você vai ver que no fundo, a maioria é tempestade em copo d'água. É tua cabeça que cria fantasma. No caso de apego, a solução é soltar, né? Não ficar apegado à solução. Quero que seja assim, tem que ser assim. Preocupação é preocupar a mente, ou seja, é a mente preocupada. Quando ocupa o extremo, cai no estágio de ansiedade, pânico. A preocupação profissional existe método homeopático, né? Utilizar ela a favor. Para um problema caseiro também, mas no caso extremo não adianta dizer faz isso. A pessoa não tem cabeça para fazer isso. Já vi muito pessoa que grava um vídeo de autoajuda e diz, pensa assim, faz assim, controla a tua mente. Se você estiver numa situação assim, você consegue controlar a mente. Você tem vontade de fazer isso, mas você consegue controlar. Então, utiliza a mesma método. A pessoa está apavorada, em pânico, não consegue fazer isso. Não adianta usar método, querer ter um método padrão, faz isso, faz aquilo. Controlar a mente, preocupar com outra coisa em outro lugar, etc., etc., não se aplica a casos extremos de ansiedade e pânico. A pessoa não consegue fazer isso. É para casos mais suaves, níveis baixos, problema profissional, contas a pagar, um problema pessoal. Isso você usa o controle mental. Isso é possível para muitas pessoas com níveis baixos de preocupação e medo. Mas pedir que controle a mente, mude o teu pensamento para a pessoa dominada pela ansiedade pânica é pedir impossível. Qual que é o método homeopático? O homeopático é usar o próprio veneno para cuidar do problema. Usar a preocupação a seu favor. No caso, a aplicação profissional é muito comum. Quando você tem problema profissional, você usa isso para fazer o planejamento. Tem que entender que preocupação não é teu inimigo, né? É um mecanismo de defesa. Então, profissionalmente, se você não tivesse preocupação, você não ia fazer planejamento. Tem alguma coisa que está afetando no teu trabalho, planeja, pense qual é a solução, vai pesquisar, isso é planejar. Mesmo que não tenha um plano definitivo, ocupe a sua mente, sair daquele foco, daquela preocupação. Existe um método que eu uso, já usei bastante, né, que é estabelecer a prioridade, fazer um cronograma. Aqui eu chamei
quadrante da preocupação. Você faz o quadrante. Essa linha aqui é o grau de importância, aqui a linha horizontal é o grau de urgência. O que você faz? É tudo bem simples, num papel, todo dia de manhã você organiza essa lista. Depois, com o tempo, você consegue fazer isso mentalmente. Você classifica aqui nesse primeiro quadrante o que é? Coisas não importantes e não urgentes. Aqui é coisa não importante, é urgente, mas não é importante, tá? Não tem muito o que lidar. A questão começa aqui. Importante e não urgente, que é o quadrante 3, e o quadrante 4, que é importante e urgente. Na verdade, você não pode deixar chegar aqui, você tem que administrar aqui. Se chegar aqui, sim, você vai entrar em pânico, apavorado, vai ser bombeiro, né? Você vai apagar o incêndio. A vida de uma pessoa não pode se apagar o incêndio. Eu já vivi isso. Eu utilizei muito isso, minha vida, a apagar incêndio. Profissionalmente, tinha que apagar incêndio todo dia. Até o dia que eu comecei a fazer isso e administrava aqui antes. E administrar é aqui, não deixar chegar. Ou seja, detectar a questão alguns dias antes e se tiver que trabalhar até meia-noite, trabalhar fim de semana, eu trabalhava para não deixar chegar aqui. E isso resolveu. Com o tempo você começa a administrar o teu tempo, sabe? Você faz a administração eficiente do tempo e não perde com essas coisas aqui, tempo aqui. Você não simplesmente você mentalmente se descarta. Isso não é importante, isso não é urgente. Isso não é importante. Pode ser urgente, mas não é importante. Então, se eu tiver tempo, eu faço, se não, não. É uma técnica que não só para controlar a preocupação, mas pode se organizar para organizar a tua vida, tanto pessoal como profissional. É bem fácil e bem eficaz. É muito fácil, na verdade. Primeira coisa que tem que fazer é tirar da mente a ideia errada que preocupando se encontra a solução. E isso é uma verdade. Muitas pessoas acham que se não preocupar não vai encontrar a solução. Muitas pessoas imaginam situações futuras de infelicidade, de doenças, antes de aparecerem e preocupam, sofrem antecipadamente, projetando no mundo mental como se estivesse acontecendo, estivesse passando por isso. Já vive mentalmente situação de importante e urgente. Por isso que visualizar aqui naquele quadrante é interessante. Você vai ver que não é importante e urgente. Os acontecimentos deste mundo são projeções da mente. O pensamento precede a ação. Se eu quero ir num restaurante, eu penso em ir em restaurante e antes de pedir o prato, eu penso o que eu vou comer. Se tudo é manifestação da mente, é errado pensar que preocupando encontra uma solução, porque se você é preocupar, no fundo você está pensando no problema. Isso significa que você está criando o problema real, está atraindo, está trazendo o problema que ainda não existe, que é uma conjectura feita pela tua mente, e acaba materializando aquele objeto de preocupação na vida real. Não crie um inimigo dentro de você. Preocupação, medo, temor não é teu inimigo, é mecanismo de defesa. Assim como a febre, tosse, muito mais mecanismo de defesa do que problema. Mas muitas pessoas combatem a febre e a tosse. Febre e a tosse está dizendo tem alguma infecção.
ele é um amigo. Da mesma forma, preocupação, medo, temor são mecanismos de defesa do seu corpo. Imagina se você não sentisse medo. Quanta besteira a gente ia fazer, né? Com medo, com preocupação, a gente faz besteira. Imagina se não tiver nenhum medo, nem temor, nem preocupação. Ia fazer coisas absurdas. No fundo, então, preocupação é teu amigo. Portanto, não transforme em inimigo. Então não pense, quero vencer a preocupação, quero vencer o medo. Quando você diz eu quero vencer, porque tem um inimigo, você está reconhecendo o inimigo, eu vou lutar com o inimigo. Preocupação não é teu inimigo, não faz da preocupação, do medo, do temor um inimigo. O que tem que fazer quando surgir alguma preocupação? Faça uma oração ou uma autoafirmação. Ó, preocupação, eu sei que você quer me cuidar, quer me ajudar, mas eu já sou capaz de cuidar de mim mesmo. Não se preocupe. Muito obrigado, preocupação. E dispensa a preocupação. É isso que tem que fazer mentalmente quando vier a preocupação. Pode parecer assim uma coisa tão banal, né? Mas isso funciona. Eu sei porque eu faço e dá certo. Você sente um alívio, um tranquilo. Mente humana é uma coisa bem estranha. Não há como vencer um inimigo que não existe. Não lute contra o inimigo inexistente. A origem de uma preocupação, do medo, um temor, é uma suposição que eu sou mais fraco que o outro. Outro quer dizer o mundo exterior, circunstância, pessoa. E por isso posso ser derrotado, posso perder, posso ser esmagado, posso ser humilhado, vou passar vergonha. Mas é suposição. Suposição não é inimigo real, só tá você que criou na tua mente. Preocupação, medo, temor são criações da mente em ilusão. Na Sutra Sagrada consta, né? A mente, ilusão profunda, dá forma à sua crença, dá forma, cria um formato, uma figura e manifesta uma imagem falsa. Por isso que a preocupação, o medo e o terror, você sente como alguma coisa real. É uma imagem falsa que você cria dentro de você. Tem que aprender esse mecanismo, é isso que nós vamos ver a seguir. O que é mente em ilusão? O que é ilusão? Tem um vídeo específico que eu gravei que fala sobre ilusão. Ilusão, basicamente, é pensar que existe aquilo que não existe. Ilusão é a força contrária à vida. Aqui tem a linha do tempo, do agora, daqui para frente é a linha que segue adiante, a linha que afasta hoje, ontem, anteontem, uma semana atrás, 10 dias atrás, um mês atrás, um ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Está se distanciando de você. Ilusão é achar que coisa que está aqui seja real, um pensamento, uma coisa que você fez, alguma coisa que você ouviu, isso está lá atrás. É por isso que é força contrária à vida e é um pensamento invertido. A pessoa em ilusão, vive na linha do tempo errado, vive essa linha do tempo que se afasta. Isso aqui é passado, o passado não existe. Ilusão é uma coisa que não existe. Pensar que existe uma coisa que não existe. Mente em ilusão é mente que pensa que existe uma coisa que não existe. Nós somos vida de Deus. Vida significa vida que foi compartilhado, repartido, brotou da grande vida, que é o canto evocativo de Deus.
embora a tradução não diga isso. Tem um vídeo que eu postei do professor Oswaldo que explica isso, ele explica isso. Sakihae Tamai. Sakihae é brotar da fonte original da grande vida. É o homem criado à sua imagem e semelhança. Por isso que é o homem criado à sua imagem e semelhança. Nasceu dessa grande vida do universo. E isso está dentro de você. A isso, o Dr. Massaro Taringo te chamou de Sol, o Filho de Deus. Aquilo que Deus criou e alojou a vida, espírito que está dentro de você é teu de Sol. E aí você tem a força da grande vida, está dentro de você. O que acontece? A ilusão é como se fosse uma sujeira, um embrulho que vai embrulhando, encobre. Por isso que o Dr. Massaro Taniguchi diz, são os encobrimentos. Encobre a natureza divina do homem, encobre o Filho de Deus, encobre a força da vida que você tem. Quando a força da vida for encoberta, a mente em ilusão profunda cria a forma e manifesta uma imagem falsa. Cria uma mente e cria uma imagem falsa que a mente preocupada cria uma imagem falsa. E aí desconecta com o mundo de Deus, desconecta a sua força da vida e você não perde toda a tua força. Quando a força da vida não se manifestar na plenitude, não tem prosperidade, não tem saúde, não tem alegria na tua vida. Não lute contra o inimigo inexistente. É a mente em ilusão profunda que dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. Isso que está aqui, a preocupação, é uma imagem falsa. Não é você, não é o teu eu verdadeiro, o teu disso que criou. Foi a ilusão que criou, a força da ilusão. Ilusão, pensar que existe aquilo que não existe. Preocupação é a mente em ilusão que criou. A ilusão não existe. Ilusão é uma coisa do pensamento do passado. A única coisa que você tem que fazer é não lutar e dizer você não existe. Você não existe. Você não tem poder. Você não pode fazer nada. Por quê? Não tem poder e aquele que tem poder está comigo. Eu ordeno. Retira. Em qualquer situação, não com preocupação, mas qualquer circunstância da vida, você tem que fazer isso. Eu sou filho de Deus. Eu tenho poder. Ilusão alguma. Mente iludida não tem poder sobre minha vida. Eu te ordeno. Sai. Vai embora. O que tem que fazer? Você tem que retirar essa invólucro, essa coisa que cobre e impede a saída da força da vida. Se você não sente a alegria de viver, vive de modo sombrio, triste, é porque sua força interna, a força da vida, não consegue sair livremente. A sua força da vida está encoberta. É como se tivesse um embrulho que não deixa sair. Por isso que na sutra consta, é névoa da ilusão. Se quiser manifestar o mundo da projeção de forma perfeita, é preciso tirar as névoas da ilusão. E essa névoa da ilusão é que cria uma imagem falsa, que é o medo e a preocupação. Tem que fazer o quê? Tem que tirar essa sujeira. Você pode tirar um a um, é um pouco trabalhoso, mas você consegue. Mas se eu tiver que tirar um a um, tenho 50 anos, eu acumulei sujeira durante 50 anos. Vou levar 50 anos? Claro que não vai levar. Outra coisa, né?
Você não passou 50 anos fazendo só besteira ou pensando besteira, é impossível. Deve ter feito coisa boa. Você deve ter acumulado karma positivo. Mesmo que tenha feito só besteira durante 50 anos, você não vai levar 50 anos para eliminar um. Mesmo que tirando um a um, tá? No máximo 5 anos. Tem gente que tira em 5 dias, 5 meses, 5 segundos. Existe uma forma de tirar em 5 segundos. Qual é? Quando você manifesta a sua força do Filho de Deus, manifesta a sua essência verdadeira. Por isso que Jesus Cristo disse: buscai o reino de Deus e sua justiça. Buscar o reino de Deus e buscar a sua origem, a grande vida de onde você surgiu, brotou. Você é a vida que brotou dessa grande vida. Foi a vida que se espelha em milhões de espelhos, né? Como está na Sutra, e aparece como vida individual. Deus criou o homem. A pessoa que outro dia mandou e-mail dizendo, né, que Seichanoi era machista. Não, o homem não quer dizer sexo masculino, tá? O homem está querendo dizer ser humano. Deus criou o homem. O homem, ele não criou nem homem nem mulher, criou o ser humano, o homem. Esse ser humano é vida e espírito. A vida e espírito, quando vai aparecer, que escolhe o sexo. Se vai ser homem ou mulher, dependendo da missão que ele tem na vida. Muitas pessoas perguntam, eu sou homem, vou nascer mulher na outra vida? Claro que vai. Ser mulher vai nascer homem? Claro que vai. Você é como um ator, atriz, né? Você tem que saber fazer todos os papéis na vida para poder evoluir. Você vai ser bandido? Vai. Você tem que fazer o lado ruim da vida, do mal também, né? Eu vou ser mocinho, vou ser bondoso em todas as encarnações. Você não vai aprender nada. Grande ator, atriz disse: eu quero fazer papel de vilão, não só de mocinho. E é exatamente isso. Nós somos atores e atrizes aqui nesse mundo. O que você tem que fazer para manifestar a força de vida? É buscar o reino de Deus. E Jesus Cristo disse: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do medo, a verdade liberta da preocupação, a verdade liberta da ansiedade e a verdade liberta da depressão, que são, e do pânico, aqui não está o pânico, mas seriam estágios avançados do medo e da preocupação, do temor, são a ansiedade, o pânico e estado depressivo. O que tem que fazer? Esse método não é método de eliminar um a um. O método da Seichanoi, o Dr. Masaru Taniguchi, diz que você tem que reconhecer que sua vida ligado à grande vida, que na realidade sua vida é a vida da grande vida do universo, vida de Deus, são uma só vida. Isso é manifestar o Dissou, o Filho de Deus. Tem a expressão manifesta o Dissou. Manifesta de Só é a perfeição, essa força da vida que está dentro de você, o Filho de Deus, que tem todos os atributos de Deus. É isso, é. Quando você faz isso, quando você se torna um com a vida do universo, automaticamente você é uma luz, essa luz apaga todas as ilusões, ilusão é como se uma sombra. A sombra, a treva, só apaga diante da luz. Quando surge a luz, ela apaga naturalmente, apaga tudo instantaneamente, tira todas as ilusões, desaparecendo as névoas da ilusão, desaparece qualquer problema, seja ela doença, pobreza, medo, preocupação, manifesta a perfeição, manifesta o dissô da vida e tudo volta ao normal.
As duas condições para dispensar o medo, a preocupação, ou solucionar qualquer problema são, primeiro, a matéria não existe. O que quer dizer matéria não existe? Não existe nada que seja sólido, imutável, que seja uma barreira sólida e intransponível. Tudo é manifestação da mente. É preciso conhecer a lei mental que diz este mundo, projeção do nosso pensamento. O que acontece na nossa vida, projeção do nosso pensamento. Quando eu mudo o pensamento, muda as coisas. Tudo o que acontece com o nosso corpo e o ambiente que vivemos também muda conforme o nosso pensamento. Por isso que ela não existe. Ela é uma coisa em transformação, não é coisa sólida. Matéria não existe, é isso. Não é dizer que isso aqui a gente é uma miragem. Quando eu falo isso, tem gente que mandou e-mail dizendo então estamos vivendo uma miragem. Não é isso. Eu não falei isso. As pessoas acham que eu falei isso. Eu não disse. Matéria não existe. Eu nunca disse que esse copo não existe. Disse que esse copo pode ser modificado. Se aplicar uma lei física, uma lei química, ela muda de forma. Então, ela não existe. Existe uma ideia que sustenta esse formato do copo. Quando essa ideia mudar, ela muda. Então, não é uma coisa sólida, real, física. É isso que quer dizer matéria não existe. O segundo conceito, o segundo fundamento é só existe o Dissô. Dissô o que é? Deus. Só existe Deus, sua mente e manifestação da mente ou as ideias de Deus. Deus não criou nada de ruim, portanto, não existe coisas ruins. Quando você acredita que o ser humano, autorrealização de Deus, um ser diamantino, indestrutível e que jamais será ferido por algo externo, você perde totalmente o medo e a preocupação, o temor, a ansiedade, o pânico, a depressão, não importa o que seja, ela desaparece. Quando você acreditar que você é vida de Deus, é vida espírito, você é vida que brotou da raiz original, grande vida do universo. Saki Hae Tamae. Mototsumi Tamayu Saki Hae Tamae. Brota, você brotou. Na tradução tá Deus Pai, né? Não é propriamente pai no sentido genitor, né? E também não é um criador. Emanada, originada de Deus. É isso que quer dizer. Não foi criado no sentido criação física, né? Não é isso. Método alopático é usar uma ideia contrária à que causa preocupação, o medo, o temor. O principal pensamento que suscita o medo, o temor, a preocupação são: estou contrariando Deus. Deus me abandonou. Deus está me castigando, né? E assim por diante. Esta censura da consciência gravada no subconsciente é a tua ilusão. É a mente em ilusão que cria a imagem falsa, que é a preocupação, temor no mundo mental. O que tem que fazer? Nestes casos, antes de pegar no sono, mentalizar repetidas vezes, como se estivesse fazendo uma autossugestão, uma gravação. Deus me perdoou de todos os pecados e me abraça com suas mãos amorosas. Já estou perdoado, já estou curado. Faça isso deitado, cingindo, apertando, né, o seu próprio peito com os braços, como que Deus o estivesse abraçando, e assim entregue-se ao sono. Tem várias formas, pode fazer durante Shinsokan, quer dizer, durante não, mas depois do Shinsokan. Não faz isso durante Shinsokan. Shinsokan é uma coisa, mentalização é outra coisa. E nada, assim, Shinsokan você estava com espírito, força espiritual está em você, você sente, né?
Eu estou serenamente sentado no âmago da vida de Deus. Você sente assim, estou sentado no âmago da vida de Deus. Estou lá na raiz origem. Sou a raiz origem, de lá recebo. Estou sentado no âmago da vida de Deus e recebo a força infinita, a abundância, a força vivificante de Deus que flui para o meu interior. Preocupações e temores desaparecem ao perdoar o outro. Isso é uma situação específica de pessoa que tem raiva, ódio, nutre ressentimento com alguém. No caso de sentir inimizade ou alimentar algum ódio, seremos frequentemente assolados por um sentimento de intranquilidade, temor, que suscitam preocupações por causa da consciência. Estou contrariando Deus, que já viu na tela anterior. Nesses casos, tem que fechar os olhos, visualizem suas pálpebras o rosto dessa pessoa, pronuncie mentalmente o nome dessa pessoa diversas vezes, como se estivesse chamando, e mentalize repetidas vezes: Fulano, eu te perdoei, você também me perdoou. Eu amo você e você também me ama. Eu sinto gratidão por você e você também sente gratidão por mim. Não existe entre nós nenhuma desarmonia, nenhum sentimento de ódio. Só existe o arrependimento, o perdão e a gratidão. Muito obrigado, muito obrigado. Tem que fazer isso repetidas vezes. Não uma, duas vezes, tá? Quantas forem necessário. Qual o método mais eficaz recomendado por Dr. Masaru Taniguchi? O método mais eficaz para livrar do hábito mental de temer e preocupar é escrever palavras positivas expressando a índole boa que deseja cultivar em si. Deixar-a fixado na parede e ler sempre que puder, mentalizando que já se tornou assim. Lendo mais de 10 vezes ao dia as palavras ali contidas, gravamos na nossa mente que somos vida perfeita originada da grande vida, protegido, amado por Deus, vivificado por Deus. Fazemos destas palavras o neutralizador das preocupações e temores. Por isso que é método alopático. Você usa uma ideia oposta. Outra forma é combinar, fazer a meditação, Shinsokan e sugestão. Quando as preocupações começarem a encobrir a sua mente, quando a ansiedade agigantar como um fantasma assustador, esforce-se em preencher a sua mente com pensamentos totalmente opostos, isto é, alegria e entusiasmo. Reserve um horário, retire-se num lugar tranquilo, sente-se, cerre os olhos, serene a mente e, primeiramente, faça o Shinsokan. Quando estiver intensificado a sua sensação de unidade com Deus, você é vida que brota da grande vida do universo. Canto evocativo de Deus. Leia 10, 20, 100 vezes antes de fazer Shinsokan. Se você não entender, não adianta fazer Shinsokan. Vai fazer exercício respiratório. 1, respira profundamente. 2, expira. Vai fortalecer o pulmão, mas não vai servir para grande coisa. Quer dizer, serve para melhorar a tua saúde e teu pulmão. Repita várias vezes em voz baixa, porém enérgica, as palavras que infundam a coragem. Praticar este método de autossugestão diariamente, de manhã e à noite. A palavra de sugestão está aqui. Eu sou a personificação da coragem.
Desânimo é uma coisa totalmente incompatível com a minha natureza. A luz da esperança brilha resplandecentemente por onde eu vou, clara como a luz do sol, e a sombra da ilusão desaparece como nuvens passageiras. Para que me preocupar? Eu já abandonei o hábito da preocupação e desde então sou coragem em pessoa. Eu sou filho de Deus, eu sou vida de Deus, eu sou vivificado e protegido por Deus. Muito obrigado, muito obrigado.